Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados. Magrela, camelo, trator, biciclete, anacleta, Olívia Palito, bicicleta. Se é assim que você chama a sua amiga bicicleta, você veio para o programa certo. BCCLTA, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Vem pedalar com a gente. Bicicleta na cultura. Seu estilo de vida. Apresentação José Carlos Armelin. Esse é o Bicicleta na Cultura e esse programa é especial Pedalando na Chuva. É para você que está em casa, que está com medo de sair no pedal e se anima a sair, compra alguns acessórios e tem alguns cuidados a mais para você pedalar mesmo na chuva. E hoje nossa entrevista vai se dividir em duas partes. Primeiro nós vamos falar com uma pessoa comum que pedala em São Paulo e depois nós vamos falar com um especialista que pedala em chuvas lá em Florianópolis. Então a gente começa aqui com Maria Filomena. Por favor, se apresente. Oi, Armelin. Oi, Júlio. Eu sou a Filó Silva, de São Paulo, capital. Eu sou cantora com o Pedro Milanese. Nós temos uma dupla, né? Pedro e Filó. E além de ser cantora, eu sou ciclista. Então, as dificuldades da Filó são: o asfalto ele fica muito liso, e você perde aquela coordenação de brecar, de fazer uma curva, um movimento mais brusco, porque você pode se machucar muito mais facilmente do que quando o asfalto está seco. É isso. Então eu me sinto insegura para pedalar na chuva. Eu me sinto insegura. Você, Maria Filomena, você está em São Paulo aí, participando dessa entrevista com Bicicleta na Cultura. A gente agradece a sua ajuda. E me diga o seguinte, você com certeza já chegou a pedalar na chuva porque foi surpreendida num dos seus passeios e acabou pegando essa condição. Por isso que você está falando sobre essa insegurança e tal. E qual que é a relação entre você estar na ciclovia ou na ciclofaixa e o motorista? Porque eu sei que você é uma pessoa muito cuidadosa, atenta, que usa bastante a estrutura de ciclovia e ciclofaixa em São Paulo. Quando você está na ciclovia, quando você está na ciclofaixa, que é aquela compartilhada no mesmo espaço do automóvel, qual é a relação? Você teve segurança para pedalar às vezes que você foi surpreendida nessa situação? Já fui surpreendida. Aqui em São Paulo, nós temos muitas poças d'água, né? Nas ruas. E quando acontece de você tá dividindo a rua, uma avenida com um carro, o carro ele leva vantagem sempre, né? Mas nesse momento de alagamento, de chuva, ele leva vantagem sobre você. Então, ele não reduz a velocidade quando está chegando numa poça. Ele passa com a velocidade normal quando ele está chegando numa poça e aquela água, ela vai para cima de você. Se você está meio que distraído, prestando atenção só no seu destino, você se assusta e você pode cair. E mesmo numa ultrapassagem de um outro ciclista, também, se você está concentrado, prestando atenção no seu caminho, na sua rota, porque a atenção ela tem que ser mais que redobrada na chuva, você pode se distrair. Se tiver uma água num buraco e você não vê, você pode cair. Anteriormente, eu já disse para você que você é uma pessoa bastante atenciosa ao pedalar, né? E a gente sabe que a estrutura de São Paulo está sendo muito requisitada. Então, num dia de chuva,
esse pessoal que é mais atrevido, eles continuam sendo atrevidos de bicicleta dentro da ciclovia e na ciclofaixa? Você passou por uma situação que você me explicou aí do pessoal passar muito perto. Como é que é a relação? O pessoal tem mais atenção ou não? O que você tem observado? Não, eu acho que não. Aqui em São Paulo tem muito entregador, né, de bicicleta. E você percebe que eles têm que cumprir uma meta. Claro, o desemprego está alto, é só esse tipo de trabalho que algumas pessoas estão encontrando. Então, eu não sou contra entregadores, quero deixar claro. Eu quero que as pessoas se respeitem. E esse tipo de respeito realmente não acontece. Ótimo. Quando você já deve ter visitado várias bicicletarias aí em São Paulo, né? E tem observado bastante o pessoal a pedalar, mesmo em dia de chuva, né? Eu sei que você é cautelosa, mas você com certeza acaba vendo outras pessoas. Existe acessório para chuva para vender nas bicicletarias de São Paulo? Com uma boa capa, uma cobertura para o seu calçado? O que tem? O que você já viu? Você é uma pessoa comum na bicicleta, eu sei. Até hoje, o que eu vi foi em bicicletarias mais sofisticadas, ou bicicletarias que eu posso dizer que é um shopping, não a bicicletaria, né, mas a loja para esportista, e dentro dessa área de esportes, você vai na baia de ciclista, aí você encontra muito mais acessórios do que quando você vai numa bicicletaria comum. Aí você encontra uma capa de chuva, eu tenho uma capa de banco para chuva, você encontra capa para mochila, você encontra uma capa para ciclista, uma capa adequada, mas em bicicletarias normais, só bicicletaria você não encontra. Inclusive, é até uma sugestão minha, para que esse seu entrevistado, que trabalha com acessórios, e inclusive acessórios para chuva, pense num equipamento, eu não sei, pense num produto que proteja o pneu para chuva. Como tem no carro de corrida de Fórmula 1, não tem o pneu especial, de repente uma capa para colocar no pneu também, eu não sei. Você está falando na aderência do pneu ou colocar aquele paralama? O que você está falando? Não, na aderência do pneu, do pneu. Paralamas você encontra numa bicicletaria mais comum, você encontra... Eu acho que o que você encontra mais numa bicicletaria comum é paralamas. O resto você não encontra. Você pode encontrar uma lanterna especial, mas você não encontra uma capa para o banco, você não encontra uma capa de chuva para ciclista, porque a capa de chuva para ciclista também tem que ser especial, né? E você, com certeza, não encontra um pneu, uma capa de pneu que faça com que o pneu ele tenha aderência na pista, como existe na corrida de Fórmula 1. Eu não sei, talvez na Europa a gente encontre, né? As suas questões são ótimas, porque a gente vai passar isso para o Júlio Fernandes, que é um especialista em bicicletas, inclusive sobre pedalar na chuva, que ele está bastante acostumado, e eu gosto dessas perguntas que você fez, que ele vai responder, porque eu tenho certeza que isso é dúvida de muita gente. Mas, de antemão, eu já digo para você que eu estou aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, e por aqui nós não encontramos acessórios, não, de chuva, né? Me lembro que eu já tive a oportunidade de estar ali na Alemanha, e você entra em qualquer bicicletaria, você tem um departamento de acessórios de chuva para bicicleta. Não só para bicicleta, como para o caminhante também. E é impressionante a quantidade de coisas que tem, né? Mas vou deixar o Júlio falar mais sobre isso, porque ele é um entendido. Exatamente. Porque lá eles estão mais acostumados, né? Com a neve, né? Então, eles têm que se preocupar com isso.
Agora, eu acho que está na hora da gente se preocupar também, porque não adianta só você ter a ciclovia, você ter a ciclofaixa e você não dar condição de segurança para o ciclista se sentir bem. Porque eu não sou uma ciclista de competição, eu sou uma ciclista urbana. E aí, em tempos de chuva, eu não tiro minha bicicleta de dentro da garagem. E você me fez lembrar do seguinte, né? Muitas vezes a gente pedala em ciclovias e ciclofaixas e estão todas inundadas de água, né? Você não sabe se tem buraco. Porque aquele que constrói não pensa no escoamento de água de uma ciclovia e uma ciclofaixa, né? Exatamente. O que eu costumo dizer é, a pessoa que constrói, ela não constrói para ela, porque ela não imagina que ela vai querer andar de bicicleta um dia naquele lugar. Porque se ela fosse lá andar de bicicleta, ela pensaria o quê? O que eu construí foi uma bosta. Tá bom. Muito obrigado, um bike abraço. Um bike abraço. Muito obrigada pela gentileza da entrevista. O nosso segundo entrevistado dessa matéria, que é o Pedalando na Chuva. E o nosso entrevistado é o Júlio Fernandes, ele é de Florianópolis. Obrigado, Júlio, por estar atendendo mais esse chamado do Bicicleta na Cultura. Obrigado, eu que agradeço, Amelim, né? Poder estar aí contribuindo aí o seu podcast e os seus ouvintes. Sabe, Júlio, que você acaba sendo um especialista em muitas perguntas que eu vou falar, né? E hoje vai ser sobre pedalar na chuva. E, aliás, para quem já não ouviu outros podcasts do Júlio, o Júlio é um camarada que conhece tudo sobre bicicleta. É bike fit, é atleta em cima de bicicleta, é viagem em cima de bicicleta, é manutenção de bicicleta. Cara, o Júlio conhece tudo sobre bicicleta. A bicicleta pode pedalar na chuva? Bicicleta pode e deve pedalar na chuva, né? Eu acho que no Brasil existem duas questões, né? O porquê não se pedala tanto na chuva, né? Eu dividi em duas questões, a questão cultural e as questões técnicas, que ao longo aqui do bate-papo nós vamos falar. Mas sim, pedala-se na chuva. Isso. Porque você viu que a nossa primeira entrevistada é uma pessoa que pedala de bicicleta. Ela não tem, assim, um altíssimo conhecimento de bicicleta, mas ela representa, vamos falar, 90% dos pedalantes aí, né? Que a gente não vê pedalando na chuva. Perfeito. Então, por isso que a gente vai navegar nesses assuntos. Então, a bicicleta pode, sim, pedalar na chuva, né? Então, assim, ó, dentro da questão cultural um pouco, né? Assim, é uma teoria minha que eu tenho, né? Possa ser que eu esteja completamente errado. Mas nós temos uma herança indígena, né? E, querendo ou não, a nossa cultura, né? Nós temos várias influências indígenas. E dentro das culturas indígenas, o que acontece? Quando chove-se, né? O que acaba acontecendo? E devido ao estilo de construção que eles tinham, o meio onde eles viviam, selva, quando chovia-se, o que tinha de fazer? Tinha que se proteger, né? Então, eu acredito que muito aqui no Brasil, nós herdamos um pouco isso, sabe? De que quando chove, a gente tenta não se expor. Até porque também o volume de chuva que nós temos aqui no Brasil, no Hemisfério Sul, eu não sei te dizer tecnicamente se é um volume muito grande de água, mas quando chove, todo mundo para. Então, eu andei pensando algumas vezes, eu comecei a fazer essa correlação, sabe? Iniciando por aí. E o outro motivo é que realmente aqui no Brasil nunca se teve a cultura de usar a bicicleta como meio de transporte também, né? Como modal. E principalmente quando tem chuva, aí usa-se menos. Por quê? Em função de que nós não temos uma malha cicloviária adequada para ir. A gente não tem já uma malha cicloviária nem quando não chove, ainda mais quando chove, né? Então, eu acredito que esses dois fatos culturais, eles têm uma carga muito grande, como também as outras questões técnicas, né, de
pavimento adequado, o uso de equipamento adequado para poder se pedalar na chuva. Ok. Embora você fez um discurso aí sobre costumes, você pedala na chuva, pelo que eu sei, né? Sim, como eu não tenho carro também já há 13 anos, né? Quando chove, eu me locomovo normal, assim. Mas aí eu uso alguns acessórios para que não me atrapalhe. Me fala desses acessórios. Imagina que você vai prestar um trabalho que você vai levar um notebook. O que você vai levar de acessório para proteger o notebook e você, seu deslocamento? Então, geralmente quando eu vejo que tem a possibilidade de chuva no dia, né? Hoje em dia, como a gente tem vários aplicativos de tempo, né? É diferente de um tempo atrás que você ficava naquela olhando para o céu, acho que vai chover, não vai chover. Hoje a previsão do tempo é quase 100% precisa e pelo menos com uma margem de um período do dia, você tem essa precisão que vai chover ou não. Então, você consegue o quê? Sair preparado, né? Então, quando existe essa previsão, o que eu faço? Eu geralmente saio com o meu alforje, que é impermeável. Né? Alforje. Mas quem não tem um alforje, ele pode utilizar o quê? Uma mochila. E hoje em dia existe tanto mochilas impermeáveis, como também no comércio. Isso não é uma coisa difícil de se achar. Capas de chuva para mochila. Que é uma maneira de o quê? É uma maneira de poder, exemplo, se for levar o notebook, algum documento, protegê-lo da chuva, da água, né? E caso não encontre essa capa de chuva, uma outra maneira é o quê? Você ter saco estanque. Esses sacos estanques que ficam vedados e não molha. E se por um acaso, vamos começar a tentar atender todos os públicos, né? Porque até então você precisa ter um determinado custo. Eu não tenho grana para comprar uma alforje impermeável, eu não tenho grana para comprar um saque-estanque. Opa, eu posso fazer um saque-estanque de uma maneira muito prática e barata, que é o quê? Que é esses sacos de ração, né? Inclusive, se você entrar no YouTube, você coloca lá como fazer um saque-estanque de saco de ração. Porque ele é muito resistente, você lava ele, vira ele do lado ao contrário da propaganda dele para dentro, e ali você vai conseguir fazer maravilhosos saque-estanques. Inclusive, vários cicloturistas que viajam por aí afora, eles utilizam muito desse método. Um outro método, eu não tenho grana para comprar um alforje impermeável, que não é muito barato. Outra maneira de se fazer um alforje impermeável é fazer com latas de manteiga, de óleo plásticas, que as pessoas fazem também. E também é só colocar ali no YouTube, né? O doutor YouTube, né? Salvou a nossa vida para muitas coisas. Como fazer um alforje de plástico. E ali você vai ter vários tutoriais, vai ter vários tipos e estilos para poder fazer. Então, assim, a gente começar a caminhar por aí, não vai ter desculpa para poder fazer. Então, o primeiro passo seria esse, para poder estar protegendo o computador, ou um documento, ou tua roupa, ou alguma coisa que comprou. O outro passo para poder proteger o ciclista seria o quê? Seria capas de chuvas, né? Existem capas de chuvas que ela é no formato que eu acho que são as mais eficientes, que inclusive até o Arlevin teve a oportunidade de comprar uma quando a gente viajou, né? Como fazer uma cicloviagem lá pela Via Cláudia Augusta, né? Uso até hoje. Isso. Ela é uma capa de chuva que o quê? Ela é como se fosse um ponche, né? E ela protege todo o ciclista, e inclusive consegue proteger toda a perna dele, e se ele passar pedalando na chuva, mas não passar em alta velocidade numa poça d'água, não molha nem o pé, certo? Mas se por um acaso a pessoa está indo se deslocar para o trabalho, ela está usando um calçado, aquele calçado não pode molhar, existem polainas, né? Também é só colocar ali no Google, polainas para pedalar, são polainas impermeáveis, que você calça ela no pé e ela torna o tênis ali impermeável, então não molha, né? Aí vamos lá para outra ponta, né? Porque esses materiais, tanto a polaina e principalmente essa capa de chuva específica, é um pouco difícil achar no Brasil.
Depois eu vou explicar o porquê que é um pouco difícil achar no Brasil isso, né? Se eu não tenho essa capa de chuva, eu posso comprar uma outra capa de chuva dessas de R$ 3 que vende nas famosinhas lojas de R$ 1,99. E praticamente é descartável, né? É descartável, ou existe outras capas de chuva, né? Então, e o meu pé, o que eu posso fazer, tá? Exemplo, uma coisa, se é uma emergência, um preservativo, se você abre ele e coloca no tênis, você torna ele impermeável. Uma bexiga, um balão de bexiga desses de aniversário, você corta a pontinha dele, coloca no pé, no tênis, fica impermeável. Um saco de supermercado, uma sacolinha, você coloca, fica impermeável. Então, assim, se a questão é porque eu não tenho condições ou eu não acho esses acessórios para comprar, a gente tem alternativas, certo? Então, essas alternativas existem alternativas extremamente econômicas, baratas, e existem alternativas estilo, essas capas de chuvas, as polâneas, que saem um pouquinho mais caro, mas também, exemplo, a minha capa de chuva já tem 6 anos, é uma coisa que dura para o resto da vida, né? Então, você consegue atender esses dois segmentos e não é um impedimento para que você consiga pedalar na chuva. Então, não tem desculpa para pedalar na chuva, né? Não. Eu não tenho essa polaina para colocar no sapato ou no tênis, mas toda vez que eu saio no dia de chuva, eu coloco o chinelo e deixo o tênis e o sapato, ou o sapato lá no alforje, e acabo me encorajando, né? Bom, estou pronto para pedalar. E mais um outro acessório que é importante pedalar no dia de chuva, principalmente para quem usa óculos, é um boné ou uma viseira. Sim, tá? Para não cair água. Porque daí não molha os óculos, né? E mesmo se é uma chuva mais forte, mesmo quem não usa óculos, o pingo d'água, né, da chuva, quando vem contra, você não precisa ficar com os olhos um pouco fechados para protegê-los por causa dessa água que está batendo nos olhos. Ótimo. Bom, estou pronto para sair pedalar na chuva. Uhum. É interessante colocar iluminação. Queria que você falasse sobre iluminação. Sim. E quando eu vou sair na rua, que cuidado a mais eu tenho que ter com esse chão molhado aí, mesmo que seja asfalto. Sim, apesar de, se você for pedalar na chuva e for de dia, a visibilidade diminui em função da chuva, né? E dependendo da chuva, até escurece muito, praticamente fica um final de tarde, começo de noite. Então, é muito importante, para a segurança, você acender, né, a iluminação da bicicleta, o farol dianteiro e, principalmente, as lanternas traseiras. Tá? Porque é uma maneira de você poder estar mais visível e uma maneira também, no caso do motoqueiro, do motorista do veículo, ou do motorista de caminhão, do ônibus, poder estar visualizando você, uma vez que a visibilidade diminui. Ótimo. Eu me quando eu tinha bicicleta, muito tempo atrás, que era aro de aço, e usava freio ali no aro de aço, molhado, ele não pegava de jeito nenhum. Isso. Hoje, com as novas tecnologias, que é o disco, e até mesmo o antecessor seu, que é o aro de alumínio com V-brake, eles não têm problema. Tem algum problema de não funcionar direito? Como é que é? Não, isso mudou muito, porque o que aconteceu? Acabou que houve um desenvolvimento na tecnologia, tanto no aro, né, na folha do aro ali, no caso dos freios antigos, os cantilevers, os V-brakes da vida, e também a pastilha do freio, no caso, as borrachas do freio para esse tipo de freio também evoluíram, né? Como também hoje agora a popularização dos freios a disco, né? Os freios a disco também não tem esse problema, sabe? Então, a tecnologia conseguiu evoluir de uma tal maneira que fez com que os freios ficaram mais eficientes. O que pode acontecer, aí no caso, um freio estando molhado, tanto um aro como um disco de freio, no caso, ou a pastilha do freio, ou a pastilha de freio a disco, ou a pastilha do freio V-brake, do freio ferradura, ela está muito gasta, e aí sim ela não vai ter eficiência, mas não só na chuva, como também no seco. Ótimo. A nossa entrevistada, que foi a Filó, que a gente perguntou, sim, ela tem medo de andar na chuva porque escorrega o pneu. Depois, fora da gravação,
devia ter perguntado para ela, ela me disse que as bicicletas dela é tudo pneu slick. Então, me diga aí, se uma pessoa realmente quiser sempre apostar numa segurança maior ao pedalar na chuva, se tem um pneu mais adequado. Porque ela chegou a falar em capa, mas não existe isso. Na verdade, é a troca de pneu, né? Eu não quis esclarecer, porque você é o cara para esclarecer isso, né? Sim. Eu tive a oportunidade de ouvir a entrevista dela, né? E aquela questão que ela colocou de capa ali, não existe. Talvez ela tenha visto, existe é o quê? Para quem mora em países que tem neve, existe uma capa com grampos que se coloca no pneu, mas é para poder pedalar na neve, né? Isso sim existe, e existe bastante lá nos países que pedala-se muito em neve, né? Mas o que acontece é assim, hoje nós temos uma infinidade de tipos diferentes de pneus. Então, nós temos pneu slick, que é o todo liso, que quando você está num piso molhado e com terra, um peso slick ele vai segurar menos, né? Para quem assiste Fórmula 1, que é uma coisa, acho que todo mundo tem uma noção, que acho que todo mundo assistiu Fórmula 1 na vida aí, né? Por um bom tempo, sabe que quando estava tempo seco, o que eles faziam? Ia lá e pneu slick. Começava a chover, troca o pneu por um outro tipo de pneu. Então, no mundo do ciclismo, a gente tem um pneu slick, nós temos os pneus para andar em trilhas de muito barro, onde tem aqueles gomos bem grandes, e temos pneus para trilhas também, para poder andar em estradas de terras médias, onde aqueles gomos são um pouco menores, e nós temos os pneus mistos, que eu acho que é um pneu muito interessante para quem anda em cidade e tem essa dificuldade igual a Filó, né? Porque o que é o pneu misto? O pneu misto, você tem um pneu misto que eles chamam de 70-30. Ele é 70% para trilha ou 30% para asfalto. E você tem os pneus mistos, que é 30% para trilha e 70% para asfalto. Então, o que acontece? Ele tem uma parte da bandagem dele, né, no meio, que é slick ou semi-slick, e a lateral dele, ele tem uma bandagem que é o quê? Ele tem uma bandagem maior com pequenos gomos, que é para poder aderir melhor ao terreno. E hoje também existem outros tipos de pneu que são com os microgomos, que eu acho que são os pneus mais interessantes para andar na via urbana, sabe? Mesmo se é um terreno de asfalto, um terreno onde tem muita areia, você vai pegar um terreno com um pouco de terra, que são esses que são micros gominhos que tem um pneu. Ele é um pneu, você olha assim, a princípio ele é slick, mas aí você vai ver, ele tem micro ranhuras e formam micros gomos. Então, esse é um pneu muito interessante para quem anda em bicicleta nas cidades, né? Principalmente em terrenos asfaltados ou terrenos onde está inundado por água ou com bastante areia. Então, assim, aliás, solução nós temos aí, né? Isso. Você falou sobre terreno inundado, ciclovia inundada, né? Foi uma coisa que a Filó, a antiga entrevistada, falou, que nas vias para automóvel existe uma preocupação enorme para escoamento da água rápida, para não formar poça d'água e os carros água-planarem. Mas em ciclovia parece que esqueceram dessa preocupação, né? Porque ela afirmou que em São Paulo tem, Santa Bárbara também tem, e Florianópolis tem poça d'água na ciclovia? Tem, aqui tem algumas ciclovias que quando chovem a gente até fala que é um piscinão, né? É um piscinal. Você passa, tem local aí que a água ela tá a 15 centímetros de altura de tanta água que forma, né? Infelizmente, isso aí é uma outra questão que a gente entra, né? Que é uma questão de vontade política, né? De qualidade das nossas vias urbanas, né? Eu tenho uma outra teoria. Se nem carro que pague PVA paga um monte de imposto, eles fazem uma via adequada, imagina a bicicleta que não paga IPVA. Tá? Então, assim, a gente, a partir dessa comparação, a gente consegue ver o tamanho de descaso que encontra. Nós tivemos aqui em Florianópolis ciclovias novas feitas, estradas novas e que não tem sistema de escoamento. Mas agora um alerta, eu lembro da entrevista da Filó, um alerta que eu quero fazer para as pessoas que pedalam, quando for pedalar na chuva,
Primeiro, tem que ter alguns cuidados ao pedalar na chuva, que é o quê? Quando eu tenho uma poça d'água, às vezes essa poça d'água, ela pode estar escondendo um buraco, né? Aonde pode a pessoa cair. Então, se por um acaso é um terreno, é um percurso que essa pessoa, esse ciclista passa frequentemente, porque você pedala bastante, né? A gente sabe, quando a gente pedala, geralmente, sempre mesmo no trajeto, a gente sabe onde tem os buracos, né? Então, é importante antever esses problemas, porque às vezes o quê? A poça d'água está o quê? Está mascarando o buraco, né? Às vezes pode ser até um buraco pequeno, mas é o suficiente para ocorrer uma queda. E a outra coisa muito importante que tem que ter cuidado é o quê? Quando não há ciclovia, se está pedalando na via, geralmente a gente pedala ali no canto direito, são com as bocas de lobo, tá? Por quê? Ela pode estar sem, né? Se a boca de lobo, ela é uma boca de lobo que tem algum problema, que está sem a tampa, que ainda existe boca de lobo de ferro, de tampa de ferro, é perigoso tomar uma queda. Existe aquelas outras bocas de lobos bem grandes, que inclusive dá até para cair uma moto, né? Como tem uma aqui próximo de casa, que estragou e está até hoje ali, ainda bem que ali não dá inundação, mas se desce, se passa uma moto ali, até um carro mesmo, fica. Então, é um cuidado muito grande que tem que ter ao pedalar na chuva, que são o quê? Os buracos escondidos pela água da chuva e as bocas de lobo. Então, é importante ter essa preocupação. Geralmente, se é uma ciclovia, você não vai ter esse problema, porque ciclovia, se por um acaso fizer uma boca de lobo na ciclovia, foi cometido um crime aí, né? Mas se tem que alguma parte do percurso pedalar por ruas, tem que ter essa atenção redobrada. Além da atenção com o trânsito, né, de fazer a direção defensiva por causa dos automóveis. Que eles vão enxergar menos por causa do vidro embaçado, sim, né? O famoso vidro justamente. embaçado. Perfeito. Ô, Júlio, nós estamos chegando no nosso tempo final de programa e eu queria que você fizesse suas considerações finais. E o Bicicleta na Cultura já agradece esse incentivo que você está dando para o pessoal pedalar mesmo na chuva, com acessório e cuidado a mais aí. Então, assim, o que eu digo para as pessoas, porque assim, tem pessoas que, tipo, se elas vão pedalar por lazer, por esporte, né, pela atividade física, né, ela sabe, ela vai sair, vai estar chovendo, ela sabe que vai pegar chuva, tudo bem, mas aquela pessoa que usa a bicicleta como modal, como meio de transporte, né, que ela sai de manhã para poder ir trabalhar e volta no final da tarde, então ela sai de manhã de casa, tá um maior tempo lindo, maravilhoso, aí no final de tarde ou um outro período do dia, né, se trabalha de madrugada, enfim, ela fica no mínimo 8 horas no trabalho e tem essa mudança de chuva, essa mudança de tempo de chuva, é importante o quê? Ela sair preparada, ela tem ali na bicicleta dela, sabe, na mochilinha dela, se ela tem um alforje no alforje dela, sempre deixa ali o quê? A polaina, se tiver, a capa de chuva. E o boné. Não tem a polaina, não tem a capa de chuva, serve essas outras dicas que eu passei. Existem outras capas de chuvas mais em conta. Um saco de 100 litros de lixo, você consegue fazer uma capa de chuva. Eu já fiz, já aconteceu. Pura a cabeça aqui. Pura a cabeça e corta o braço. Uma sacola plástico, você consegue colocar no pé também. Então, assim, se você tem esses... E geralmente, aonde você está, se você está no trabalho, está na sua casa ou está no local, você vai encontrar esse material, né? O ideal seria o quê? O ideal seria a pessoa conseguir obter esse material para poder fazer um deslocamento de forma mais segura. Então, e tomar os devidos cuidados, né? Tem chuva, diminui a visibilidade e o percurso tem que ter um pouquinho mais de atenção com derrapagem e principalmente na frenagem. E um ponto só para finalizar, Dani, que eu coloquei aqui, que eu até anotei, outra coisa, sobre frenagem, tá? Importante. É muito importante, porque assim, o pior momento da chuva, às vezes, não é quando é a chuva torrencial, é aquela chuvinha que dá, principalmente no terreno asfaltado, que tem aquela areinha, que geralmente é a areinha da pista, da rua, da estrada, ela vai para o canto da pista e vai para a curva. Então, aquilo ali, quando dá uma molhadinha, aquilo ali vira um sabão,
né? Então, qual que é o importante? O importante é o quê? Quando eu for fazer a frenagem, todo mundo acha que a gente tem que frear só com o freio de trás, né? E não é bem assim. Eu, mais uma vez, coloca lá no Google, lá, técnicas de frenagem de bicicleta, tá? Vocês vão encontrar diversos tutoriais ensinando a fazer a frenagem de bicicleta. Por quê? A frenagem a gente tem que fazer com ambos os freios, certo? E porque o que realmente segura a bicicleta, freia a bicicleta, é o freio dianteiro, né? O freio traseiro, que é o da mão direita, ele serve para o quê? Para poder fazer a correção da frenagem. Então, uma dica que eu dou, entre lá no YouTube, coloque lá o tutorial sobre técnicas de frenagem, que você vai conseguir, muitas vezes, sair de uma situação dessa, se é uma curva, onde esteja molhado, esteja com chuva, né, e areia, vai conseguir frenar menor para poder não ter uma derrapagem. Essas seriam as dicas, né? Ótimo. E eu gostei bastante também quando você deu outras dicas de como fazer uma capa de chuva, Sim. Como proteger os pés, ou seja, Não você tem não ficou amarrado simplesmente naquilo que tem no shopping, né, numa loja, uma grande bicicletaria. Você acabou dando um monte de dica importante aí, né? Sim, e a respeito dessa questão, e como a gente não tem a cultura em pedalar, tudo a lei da oferta e da procura, né? Como não tem um mercado ainda muito grande de pessoas que compram esse tipo de material, então às vezes também é muito difícil para as lojas poder ter esse tipo de material para venda, né? Porque o que tem hoje no Brasil é o quê? O ciclismo ainda ele é muito relacionado a só esporte e lazer, certo? Então, se você vai numa loja de bicicleta, você vai encontrar acessórios para chuva, mas único e exclusivamente para esporte e lazer, né? Você não vai encontrar acessórios para modal, né? Então, porque não tem-se essa cultura. Mas tudo isso, a partir do momento que começar a haver essa necessidade, você pode ter certeza que as lojas vão começar a ter esse material. Vão começar a fornecer. Tá bom, Júlio. Bicicleta na Cultura agradece. Imagina. Um bright abraço a todos, hein? Obrigado. Bom, já acabou a gravação formal. Aí se você for lá no Record e apertar ele vai dizer que vai interromper, né? A gravação. Né? Interromper. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo esse programa pelo nosso podcast? Acesse www.radiowebdom.com. Quer nos enviar um e-mail? Anota aí, radiowebdom@gmail.com. O Bicicleta na Cultura tem apoio total da Rádio Webdom, pauta, produção e apresentação eu, José Carlos Armelin, edição de áudio Heraldo Vaz e direção geral do programa a jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom. Ei, sei, LTA, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na Cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Apresentação José Carlos Armelin.